Para o senhor ver como tem sempre essa questão das instâncias, né? O senhor solicitou da FUNAI, a FUNAI não sei se solicitou de alguém, e no fim das contas não tem um tradutor. Então é sempre assim, os indígenas sempre saem no prejuízo e a culpa é sempre de alguém que não é nossa. E é isso que a gente está fazendo aqui também, conciliando sobre um problema que não fomos nós que criamos. Então, mas cumprimentando na minha língua para dizer que provavelmente mais da metade dos povos indígenas do Brasil não estão entendendo nada do que está ocorrendo aqui, porque não tem uma tradução do que está ocorrendo. E se não tem uma tradução do que está ocorrendo para as línguas indígenas, como é que eu posso falar em consulta, em conciliação e etc., se as pessoas não estão entendendo nada do que está acontecendo aqui? Eu acho que é o primeiro ponto que se traz. E aí muito me causou preocupação, doutor Diego, e aí eu queria que o senhor levasse já para a audiência de custódia, pensando no caminho, era a questão da consulta, né? Você colocou como um dos nossos fundamentos a questão da consulta. Só que o senhor, como estudioso, o senhor, como estudioso e da própria Convenção 69 da OIT, ele disse que a consulta tem que ser livre, prévia e informada. A lei está aprovada, está sob efeitos, então a gente não teve a consulta e muito menos a consulta será aqui. Com todo respeito, mas eu acho que não se aplica. A consulta é livre, prévia e informada, não há que se falar em consulta, em conciliação e ainda pior, o judiciário conduzir esse processo de consulta à revelia de todos os protocolos de consulta dos povos indígenas. Porque a PIB é representativa, mas representativa no sentido de observar também as formas próprias de consulta de cada um dos povos indígenas. Então, o cuidado que o doutor Eloy colocou quando ele fez a fala, ele é extremamente importante de considerarmos aqui. O próprio ministro Lewandowski, ele foi uma vez inaugurar um polo de conciliação lá em Roraima, o Lewandowski. E aí quer dizer que, tendo uma mesa de conciliação aqui dentro do STF, a gente não pode fazer adaptações para a realidade indígena? Eu preciso decidir imediatamente a próxima data? Eu preciso decidir imediatamente como é que vão se organizar as coisas, sem considerar a consulta aos povos indígenas sobre seus próprios métodos de consulta, seus próprios métodos de conciliação, etc. Nós estamos falando de um método relativamente novo, que está em análise, está em teste, digamos assim, e ele não considerou a consulta aos povos indígenas sobre se esse método também era adequado à nossa realidade. É difícil você empurrar. A sensação que eu tenho aqui há 5 horas, 4 horas que eu estou aqui, é a sensação que toda vez que nós indígenas falamos alguma coisa é refutada. Com todo respeito à colega que está representando o MPI, nós havíamos solicitado, não nos foi dado. Quer dizer que uma não indígena solicitou e foi dado? Qual o valor da voz indígena nessa mesa? Como é que o Ministério dos Povos Indígenas, todo mundo está sugerindo para a gente continuar aqui, se nós não somos ouvidos? Eu acho que um dos propósitos da mediação, da conciliação, é você ouvir. E a sensação que eu tenho que é, desde o início que nós chegamos aqui, ninguém ouve o que os povos indígenas estão dizendo. Nós pedimos 48 horas, mas precisa ouvir uma não indígena reforçar isso para poder ser aceito. Às vezes é imperceptível nessa realidade do cotidiano que a gente tem, mas isso, de certa forma, é um preconceito, é uma situação velada, enraizada nas instituições. Nós estamos falando de povos diversos. Então, nós vamos atropelar tudo. Eu sei que ninguém vai responder o que eu estou perguntando, e etc., mas eu queria deixar isso registrado em ata. Eu queria que os meus parentes, mais lá na frente, pudessem olhar e dizer assim, a Cari falou isso lá. Então, eu não vou passar calada nessa conciliação. Eu não vou passar calada aqui de mais de 4 horas sendo atropelados aqui, ouvindo atentamente cada um que falou. Não seremos atropelados desse jeito. Os povos indígenas resistem há muitos anos, continuaremos resistindo da nossa forma. Conciliação e mediação, foi falado pelo Eloy, todo mundo colocou aqui, vamos criar condições para os povos indígenas estar aqui. Nós queremos diálogo. Eu acho que os povos indígenas têm muita experiência sobre estratégia de diálogo. Há muito tempo nós ensinamos como é que se faz diálogo. E estar sentado nessa mesa é uma demonstração dessa disposição. Mesmo nossos parentes sendo atacados, mesmo a maioria dos povos indígenas já dizendo não queremos conciliação, nós abrimos o coração, nós estamos aqui. E, doutor Lucas, com todo respeito, nós temos tudo a perder, nós não temos nada a perder, nós temos tudo. E é por isso que a gente está resistindo aqui até o último segundo. Queria muito trazer para cá só argumentos jurídicos. Tem um documento, uma nota técnica da Amazônia que nós preparamos aqui, muito ótima, para apresentar hoje. Mas, mais uma vez, o que demonstra esse cenário é que não é um debate jurídico, mas um debate político, a partir do momento em que nós, povos indígenas, não somos respeitados. Então, isso aqui tem, sim, a potencialidade de ser um experimento extremamente novo e que tem uma potencialidade de ser muito positivo. Mas, se nós continuarmos nesse atropelamento, isso aqui vai ser marcado na história como uma das maiores violências aos povos indígenas do Brasil. Pela violação do direito à consulta,
porque eu não posso falar na minha língua originária, e aí não me interessa, com todo o respeito, se o problema é da FUNAI, do MPI, ou etc., de quem seja. Queria hoje poder me expressar na minha língua originária. Queria que os mais de 35 mil indígenas do povo Guajajara pudessem me ouvir hoje e entender o que está acontecendo aqui. Entender que a nossa história está sendo atravessada de uma forma novamente muito violenta. Não tem como simplesmente trazer argumentos jurídicos para cá se nós não considerarmos um contexto político. Então, é difícil você pensar em pacificar o país porque não fomos nós que criamos conflitos, pelo contrário. Nós estávamos aqui e quem chegou foi que criou conflitos. E agora querem que os povos indígenas paguem a conta, sem nos dar o mínimo de condições de dialogar. Então, não poderia vir aqui hoje se não trazer o recado dos mais de 10 mil indígenas que estão acampados em Boa Vista, aos povos indígenas de recente contato que fecharam a estrada de ferro Carajás, no Maranhão, ao povo Guajajara que fechou as BRs no Maranhão, dizendo, pelo amor de Deus, abre os olhos dos ministros, abre os olhos dos juízes, porque não somos só nós que vamos pagar essa conta. A conta vai vir para todo mundo. Que falta de consciência é essa de pensar na futura geração? Não sei se vocês têm filhos. Que planeta é que vocês vão deixar para os filhos de vocês? Eu sei que a ganância fala mais alto e provavelmente o que eu estou falando aqui nem vai ser levado em consideração. Mas é importante demarcar que fique na história marcado todas aquelas pessoas que votaram a favor da destruição do planeta. Que fique marcado. É bom que as audiências sejam públicas, para todo mundo ver quem exerceu cada papel para a destruição desse planeta. Porque destruir os povos indígenas, tentar conciliar, não há um processo de conciliação que tenha dado positivo com relação aos povos indígenas. Por quê? Porque toda vez que nos levam para a mesa de conciliação e mediação, a gente já entra em desvantagem. É desvantagem da língua, é desvantagem de acesso ao português jurídico. Sou advogada, compreendo que vocês falariam a maioria dos povos indígenas. A gente está sempre em desvantagem e sempre obrigados. E aí, essa fala do nada perder me tocou um pouco, com todo respeito, doutor Lucas, porque nós só estamos aqui até agora, quase 18, 19 horas, porque a gente tem tudo a perder. Ali a Alessandra Munduruku, tantas mães indígenas que saíram dos seus territórios, deixaram seus filhos para vir para cá, para ver como é que suas vidas futuras vão ser definidas. Então, eu não poderia sair daqui sem trazer esse relato, sem tentar provocar essa reflexão também em vocês, porque eu acho que o processo de conciliação e mediação é isso. Claro que nós temos algumas regras que, né, foram definidas aqui para conduzir tudo isso. Não sei como a PIB vai tomar a decisão, porque, né, respeitar o direito à consulta livre, prévia e informada também serve para nós, né, que estamos aqui representando, então não é simplesmente decidir, né, sem dialogar, sem consultar as nossas bases, e respeitando isso, foram solicitadas as 48 horas, mas dizer que, se a gente não tomar o cuidado devido, realmente esse espaço aqui vai representar um momento marcante para a história, e ainda bem que é público, para que todos possam ver quem trabalhou de que forma em todo esse processo. Esperava muito que pudesse ser exitosa, com todo o medo, com todo o receio. Lamentável que tenhamos sido atropelados por 5 horas seguidas, infelizmente, e dentro do STF.